Vamos lá. Meu Deus. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da obra do Drauzio Varela. Começando pelos livros que eu li de forma mais recente, como Por um Fio, até chegar lá no mais anterior, que foi Prisioneiras. Bom, o Drauzio, ele nasceu aqui em São Paulo, na região do Brás, que é um bairro que na época era de imigrantes, né? É um bairro que ele tá localizado a mais ou menos 30 minutos da Praça da Sé, que é um marco zero da cidade de São Paulo, né? E como eu já disse, era um bairro predominantemente de imigrantes, de pessoas que estavam tentando conquistar uma vida aqui no Brasil. Muitos que vieram refugiados, que vieram se incorporar aqui nesse bairro que estava crescendo e ali de uma forma até desorganizada. Bom, de acordo com as dicas que ele deu aqui no livro, tanto ele quanto o irmão, né, quanto a sua filha são médicos. E um tema bastante comum que ele vai trazer aqui na obra que ele tem, eu não li toda a obra, é importante esclarecer isso, mas um tema bastante comum que ele traz aqui é a morte. Essa passagem que a gente vai ter da vida para o desconhecido, algo que ele não acredita, né, assim, em pós-morte. Para ele acabou a vida, é o fim, é isso. E por ser médico oncologista, né, é um tema que está bastante presente na vida dele, é por isso que ele fala sobre isso. Bom, ele se formou na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, trabalhou em diversos hospitais, diversos centros hospitalares, porém, ele ganhou bastante destaque, tanto no Hospital do Câncer, né, quanto no Sírio-Libanês. Porém, ele ganhou destaque tanto no Hospital do Câncer quanto no Hospital Sírio-Libanês, que foi onde ele passou a maior parte, né, da carreira acadêmica, não, da carreira profissional dele, e também na clínica particular que ele tinha com o irmão e com outros sócios também. Aqui no livro, Por um Fio, é o livro onde ele vai contar um pouco mais da vida dele, vai ser um pouco mais pessoal, tanto é que o término do livro, na verdade, termina falando com o título de Meu Irmão, que é quando ele perde o irmão dele de uma forma, assim, digamos, inesperada e tragicômica, né? Porque tanto ele quanto o irmão e os sócios, no caso, atuavam numa clínica que era para tratar pessoas que estavam com câncer. E ele vai nos contar aqui que o irmão dele era fumante, fumava, se não me engano, um maço de cigarro por dia, e, infelizmente, ele perdeu o irmão para a doença que ele sabia tratar. E o irmão também deve ser, assim, um tanto agoniante você saber, né, sobre o seu tratamento. E esse é um aspecto que ele vai trazer aqui, né, no livro O Médico Doente, que a gente já vai falar. Mas saber da sua evolução enquanto doente, né, ali na situação que você se encontra, e saber qual é o seu prognóstico ou não. Mas voltando a falar do Drauzio, ele é médico, oncologista, mas só que na época não existia o curso de oncologia. A medicina, na época, era muito centrada em tratar o paciente, tratar a doença, e quando não havia um prognóstico bom, quando se perdia as esperanças de tratar, né, de acordo com a visão da época, aquele paciente, esse paciente era mandado para casa e analgésico para ele, para passar dor, e é isso. E o Drauzio não, o Drauzio, ele já vai trazer uma visão diferente, que ele fala que essa visão começou ainda lá no internato, na faculdade, quando ele estava nos últimos anos ali, que é os anos de estágio, né? E ele já tinha uma visão um tanto diferente, ele vai nos dizer, sobre a medicina e qual é o papel, qual é a função da medicina. Apesar de que ele traz que isso foi uma construção na vida dele, que só depois ele entendeu que o papel do médico, na verdade, é aliviar o sofrimento, as dores humanas, e não somente curar, ter aquele olhar de tratar e curar. Porque nem sempre a gente vai conseguir curar as pessoas como médico, né? E é uma coisa interessante porque ele também vai trazer essa discussão, tipo, de até onde a gente vai, até onde a gente vai tratar, até onde a gente vai parar. Porque assim, se você tratar além do que é necessário, você vai estar trazendo um sofrimento para aquele paciente que poderia estar em casa, com a família, curtindo os últimos momentos de vida dele. E por outro lado, se você não tratar esse paciente, talvez você pense, fica uma pulga atrás da orelha assim, poxa, será que se eu tivesse assistido um pouco mais, esse paciente não teria uma qualidade de vida melhor? Ou então esse paciente não poderia viver por mais tempo, sei lá, prolongar por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja, antes de ter uma recaída ou voltar à doença? Então é basicamente esse assunto que ele vai tratar aqui no livro Por um Fio. Esse livro, como eu falei, é o que ele mais vai falar, assim, da vida pessoal dele, vai trazer aqui as histórias, né, sobre o irmão, né, a casa em Campos do Jordão, que eles costumavam viajar,
E ele traz uma perspectiva muito legal sobre os pacientes que ele pôde ter ao longo da vida, né, como médico, oncologista, de como as pessoas passavam a valorizar algumas coisas, ou a desvalorizar outras, ou mudavam completamente de vida, ou então não mudavam, de acordo com aquele diagnóstico que elas recebiam ali na hora. Tipo, ou, você vai morrer. Então isso é muito interessante, porque ele vai basicamente contar como é que ele chegou a essa consciência de profissional, digamos assim, de como isso acabou afetando a perspectiva de vida dele, de como ele olha pra vida. E assim, no outro livro aqui, que é Um Médico Doente, né, ele vai contar de quando ele teve febre amarela, se não me engano foi lá no ano de 2004, mais ou menos, por aí. E também é uma perspectiva que ele vai trazer pra gente dele enquanto paciente, não enquanto médico, de como algumas dicas, assim, digamos, que ele fala, por exemplo, tenha paciência, tenha calma, é assim mesmo. Às vezes não ajuda em nada naquele momento que você está doente e que são conselhos que os médicos continuam dando. Nesse livro aqui, ele é um pouco mais espontâneo, assim, mais engraçado, apesar de ele estar falando sobre a própria morte dele, né, praticamente. Ele realmente ficou muito perto, né, de morrer. E é interessante que ele sabia disso, né? E aí a gente volta lá no começo, porque ele tem uma filha que é médica. E na época ele conseguia perceber que a filha dele sabia pelo que ele estava passando, enquanto a outra filha e a esposa não sabiam. E aí fica aquele clima, né? Aquela tensão, porque a filha tá percebendo que ele tá evoluindo mal, que a doença tá vencendo ele e que o fim poderia estar muito próximo. Mas ainda assim, ele consegue ser assim bastante engraçado até, sabe? Até a metade do livro. Aí eu acho que da metade pra frente começa a ficar um pouco mais sério. Eu acho que é importante também falar que o Drauzio, ele é, eu não sei se agora, atualmente, né? Mas na época ele era praticamente um atleta de alto padrão, assim. Um maratonista, porque ele corria muito, né? E o corpo dele, assim, em comparação com uma pessoa sedentária, teoricamente estaria muito mais preparada para ter uma doença, assim, grave, né? E se sair dela, digamos assim, se curar. Porém, a evolução é muito grande assim da doença. Em questão de uma semana, ele sai de um estado de que ele estava bem, estava ativo, para ir para um estado assim de precisar de ajuda, precisar de auxílio para poder levantar, para poder se movimentar, poder tomar banho. E aí chega um momento que nem tomar banho já não dá mais. E assim, lembra quando eu falei lá no começo que ele trabalhou em vários hospitais e um dos que ele mais permaneceu, trabalhou por mais tempo, foi o Hospital Sírio-Libanês, e é o lugar onde ele foi levado para ficar internado, né, para se tratar. E é interessante ele contar a visão dele entrando pela porta do hospital como um paciente, porque a partir daquele momento as pessoas que trabalhavam ali com ele reconheceram: poxa, olha, o médico que trabalha aqui com a gente. Enquanto você está ali ficando doente, está progredindo mal, as pessoas vêm te visitar, né? Alguns, assim, que ele chega a contar que ele nem conversava no hospital, né? Era um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Apareceram ali pra contar histórias. Chega uma hora que você tá, assim, saturado, né? Você tá mal e, assim, era muita dor. Ele relata aqui pra gente que ele sentia à noite. E eu acho, nossa, um ponto muito interessante. Que é a visão de que, às vezes, você quer ter por perto a sua família pra te ajudar enquanto você está doente. Porém, você não quer ter. É um sentimento ambíguo, porque, às vezes, você tá com dor, que era o caso dele no período da noite, só que ele não queria se mexer, ele não queria levantar, porque a filha dele estava ali do lado, porque a esposa dele estava ali do lado, e estavam dormindo bem, só que a filha tem que acordar cedo, né, para poder, enfim, fazer as tarefas, os afazeres dela, só que ele precisava se mexer e para não acordar, para não atrapalhar a filha ali, ele fica sentindo aquela dor, não se mexendo, não se movendo, evitando, né, mesmo querendo. E assim, é uma relação ambígua, né? Mas enfim, a diferença entre este livro aqui e este livro aqui é que este livro aqui, Por um Fio, ele vai trazer a história de muitos pacientes que passaram por ele, né? Basicamente ali a cada 3 páginas, 3, 4 páginas mais ou menos ali tem uma história diferente. Enquanto aqui ele vai estar contando da vida dele enquanto paciente e não como médico, né? Bom, no livro Por um Fio ele também vai falar um pouco da relação dele com a mãe e com o irmão, né? O irmão que ele perdeu, que a gente falou agora há pouco. A mãe dele, ele perdeu muito cedo, muito jovem ainda. Pelo que ele relata, era uma doença degenerativa, né? E essa mesma sensação que ele relata aqui, ele vai falar no final, quando ele perde o irmão dele, né? Que tudo volta. Porque assim, eu não sei o motivo, acho que não ficou tão claro assim no livro. Ele cresceu separado, né? Do irmão. Eu acho que devido a essa dificuldade da mãe em cuidar mesmo deles ali, esse irmão, ele morou
com os avós dele, né? E assim, eles tiveram a oportunidade, depois que o irmão dele se formou, se eu não me engano, em Jundiaí, depois que o irmão dele se formou, eles tiveram, né, essa oportunidade de se reaproximar e de ter uma relação ali diária, uma convivência diária, e assim, foi muito duro, né? Eu acho que essa perda do irmão, ainda mais sabendo que aquela era uma doença que você poderia tratar, que você talvez poderia ter feito de uma forma diferente, enfim, é um pouco frustrante. E assim, outro ponto muito interessante que ele vai trazer aqui no livro Por um Fio é que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, quem está ao lado do paciente que está doente ali na cama, não importa se é um homem ou se é uma mulher, mas a pessoa que está ao lado dele geralmente é uma mulher na maioria das vezes. E um ponto que ele traz é que sempre existem desculpas enquanto os homens arranjam, né? Que é o serviço, que é que não pode deixar os afazeres, enfim, o sustento, o arrimo da casa, enfim. Isso é uma coisa que vai se repetir assim muito nesse livro aqui, que é Prisioneiras. Porque basicamente ele vai mostrar a diferença entre o Estação Carandiru, que tá aqui, Estação Carandiru, e Prisioneiras, é de que os homens que estão presos, eles recebem as visitas, né? Nos dias que tem para ser visitados, que geralmente é no final de semana, eles recebem a visita de esposa, recebe a visita da mãe, recebe a visita da irmã, mas quando se tratam de mulheres, basicamente todas elas são abandonadas, tanto pela família, tanto pelo marido. Então nem a mãe vai visitar, nem a irmã, e assim, a maior parte delas são abandonadas, literalmente abandonadas. Enquanto aqui no Estação Carandiru a gente consegue ver que, assim, até namoradas, alguns, na época, né, alguns prisioneiros acabavam conseguindo conquistar, mesmo estando dentro da prisão, porque uma amiga que leva uma outra amiga, né, enfim. E assim, ele vai enfatizar bastante essa diferença entre uma penitenciária masculina e a feminina, que na feminina, basicamente, as mulheres são abandonadas pela família e ficam lá. E muitas delas, elas acabam indo parar na prisão de acordo com esse livro aqui, porque muitas delas levam, digamos assim, coisas indevidas, drogas, dinheiro, cigarro. Cigarro não, porque na época o cigarro era permitido, não sei se ainda é ou não. Mas enfim, elas eram pegas logo na revista na hora de entrar e dali mesmo já eram presas em flagrante, né? E eram levadas e presas, né, por tráfico de drogas, que é um crime assim muito mais pesado do que você portar a droga. E depois de presas, elas eram abandonadas, às vezes até mesmo... às vezes não, na maioria das vezes, pelo que ele fala aqui, pelos presos que estavam... para quem elas estavam, né, levando essa droga para dentro da prisão. E muitas vezes, para conquistar essa mulher, fazer com que ela levasse a droga para dentro da prisão, as desculpas, digamos assim, eram inúmeras. Que iam assim, até de... se você não trazer, eu vou morrer, porque eles me ameaçaram aqui dentro, porque eu tô devendo, que eu tenho que pagar de alguma forma, enfim. E aí, depois que elas eram presas, o que passou, você, enfim, se deu mal, e eles arranjavam outras mulheres para poder fazer esse mesmo tipo de tráfico, para levar drogas para dentro das prisões. É muito legal o que ele vai trazer nessa trilogia, né, falando sobre as penitenciárias, porque basicamente a gente não sabe o que acontece ali dentro. E basicamente a gente também não sabe como isso ajuda, digamos assim, a combater a criminalidade, que na verdade é um tiro, às vezes, né, um tiro pela culatra, porque você tá mandando alguém para um lugar onde tem gente que realmente merece estar presa e que vai se especializar ali dentro da prisão. Bom, as pessoas não ficam trancafiadas dentro da cela, isso é bastante interessante, eu não sabia. E basicamente ali dentro existe toda uma lei, que é a lei, enfim, que é criada, que vale da mesma forma que existe uma sociedade aqui fora, existe uma sociedade lá dentro que tem uma moeda de troca, pelo menos é o que ele traz aqui nesse livro, que na época a moeda de troca variava tipo desde o álcool até o cigarro, até mesmo a troca de produtos de higiene básica que às vezes a família trazia no final de semana. Ele vai contar aqui também de como as pessoas achavam formas de levar coisas ilegais para dentro da cadeia, às vezes no meio da comida, às vezes as mulheres introduzindo coisas dentro do canal vaginal, às vezes até fabricando álcool dentro da cadeia. É uma coisa muito interessante que, se eu não me engano, está nesse livro aqui, que é o Carcereiros, que é quando algum preso, eles entram na cela lá,
e basicamente ele tinha arranjado um método de destilar o álcool a partir de um isotônico, se eu não me engano, que muitos pacientes não, muitos presos começaram a se consultar com ele pedindo que ele receitasse, né? Porque se ele não receitasse, não tinha como entrar esse, enfim, suplemento vitamínico, uma espécie, sei lá, de biotônico fontora. Se ele não receitasse, não poderia entrar, e a partir disso eles conseguiam destilar o álcool. É importante ressaltar que o Drauzio não sabia que esse produto era utilizado para destilar o álcool, e quando ele descobriu, logicamente, ele parou de receitar esse tipo de produto. E aí ele também vai contar de como é que as pessoas, às vezes, encontravam auxílio até mesmo de alguns funcionários que trocavam de lado e, enfim, ajudavam a levar coisas legais para dentro das prisões. E de como funcionava o dia a dia mesmo, né? Esse livro aqui, ele é maravilhoso, Estação Carandiru. Acho que, assim, todo mundo deveria ter a oportunidade de ler. E, enfim, a curiosidade mesmo. É um livro que vai trazer, inclusive, algumas imagens interessantes de como é dentro da cela, de como era o Carandiru, de algumas coisas que aconteciam. Vai contar também da invasão, quando teve, e do surgimento, né, do PCC, que é o primeiro comando da capital, e de por que surgiu, por que foi instalada essa nova lei, que na verdade, depois do massacre que teve lá, essa facção cresceu muito como forma de proteger e para que não acontecesse mais esse tipo de coisa, e aí o crime se tornou organizado, basicamente. Ele vai falar também bastante das amizades verdadeiras que ele construiu lá, né, com os funcionários, que precisou ser conquistada, né, porque às vezes as pessoas se tornam muito ariscas, né, acham que tem algum tipo de interesse, e assim, é um trabalho voluntário, né, ele não recebia nada para estar lá presente. E eu acho que outro ponto interessante para ser falado é de que o Drauzio, ele tem, né, como a gente sabe, esse lado um tanto quanto artístico como comunicador. Ele consegue se comunicar de uma maneira muito eficiente. Isso vem desde lá do começo, que é uma coisa que ele vai falar nos outros livros aqui, Por um Fio, por exemplo, que ele começou a dar aula em cursinho, né, logo muito cedo, e isso ajuda muito nele enquanto comunicador, né, a se expressar de uma maneira eficiente, de que as pessoas entendam, né, e ouçam o que ele tem a falar. E assim, o interesse dele que surgiu tanto desde tratamentos, né, logo no começo de câncer, e do surgimento que teve, né, da explosão de HIV/AIDS. Ele teve a oportunidade de ir para fora, ver primeiro acontecer nos Estados Unidos essa explosão de casos, para depois chegar aqui no Brasil. Ele conta aqui nesse livro que ele teve certeza, quando ele foi aos Estados Unidos, que isso chegaria ao Brasil, e de como isso auxiliou ele a poder estar contando, né, informando as pessoas sobre aquela doença, como ela funcionava, como não pegar. Porque assim, ao mesmo passo de que se espalhava muito essa doença, haviam muitos negacionistas, que é uma coisa que agora, né, depois da pandemia a gente está bastante acostumado a ver, né, que surgiram grupos anti-vacina e tudo mais. Então existiam já naquela época as pessoas que não se importavam, que falavam, não, isso daí é invenção da mídia, enfim, e eu vou, enfim, fazer o que eu bem entender, não vou me proteger, e é isso. Então ele vai contar sobre os projetos que ele desenvolveu dentro das prisões, das penitenciárias, indo a público, montando ali praticamente organizações de como informar, de como espalhar, distribuindo camisinha e explicando que se pega, e assim, abrindo para momentos de dúvida. E assim, o Drauzio, ele é muito criticado, eu não sei hoje em dia, mas ele já foi muito criticado pelos colegas, né, médicos, pela forma como que ele se comunica, porque ele basicamente sintetiza bastante uma informação para trazer para as pessoas. Só que é importante ter esse trabalho, é importante divulgar esse conhecimento, e ele foi muito criticado, não sei se hoje em dia ainda é ou não, mas enfim, ele conseguiu organizar, né, e propagar a informação de qualidade, de como se proteger, de como se prevenir e o que fazer. Bom, uma coisa muito interessante que ele passou aqui, que uma maneira de atrair pessoas que não queriam dentro da prisão, não queriam saber da palestra. Poxa, por que eu vou lá assistir um médico falar sobre uma doença que eu nem quero saber? Uma das formas, né, que ele achou
foi passando alguns vídeos, né? Depois que terminava a palestra, era liberado passar alguns tipos de vídeos ali, às vezes até para maior de idade. Ele não estava presente nesses vídeos, né? Nesse momento que poderiam passar, mas era uma forma de atrair, né? Esses encarcerados para que eles pudessem também participar daquele momento de diálogo e de informação, para que eles também pudessem se proteger e não ajudassem a espalhar e propagar esse vírus. Bom, de uma forma geral é muito enriquecedor, assim, vale muito a pena ler. Olha, Estação Carandiru foi o que ganhou, se eu não me engano, o Prêmio Jabuti, foi um best-seller na época que foi lançado. É um livro que vale muito a pena você ler, porque basicamente ele vai trazer muitas histórias aqui de muitos pacientes, inclusive de presos, né? E aqui, se eu não me engano, eu não lembro em qual trilogia, qual desses livros aqui da trilogia, né, que fala sobre as penitenciárias, que ele vai falar sobre questões éticas médicas, né, de trocar o nome dos pacientes, né, que nem sempre o nome vai corresponder ali a realmente quem era. Eu não vi nenhum relato nesse livro, nenhuma nota de que ele tenha trocado o nome dos pacientes, mas eu acredito que sim, por uma questão ética de não poder divulgar, né, o nome dos pacientes, prontuário, nada disso. E assim, são livros que realmente vão agregar assim, uma vivência que muitas vezes nós não teríamos a oportunidade de conhecer histórias diferentes. Por mais que você fale assim, poxa, às vezes parece até histórias de filme, de cinema, só que não, são histórias reais que aconteceram. Então eu acho que nesse sentido é muito interessante saber, de conhecer um pouco mais sobre nós, né, enquanto humanos, de saber das nossas aflições, de como nós agimos em determinados momentos. Eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que você tem que comprar, assim, esses livros. Eu paguei muito baratinho esse daqui, eu comprei pela internet. Foi R$ 9,90, ele é usado, deixa eu ver se aparece aqui. Foi R$ 9,90 esse daqui. Eu acho que ele novo é muito caro, né? Não sei quanto que tá o preço agora. Esse daqui foi R$13. Esses outros 3 aqui já foram um pouquinho mais caros. Eu também comprei ele pela internet, só que eu já li tem um tempo, então eu não sei qual é o preço. Eu acho que se você tem a oportunidade de comprar todos, você deveria comprar sim e ler todos eles. Eu acho que não tem uma ordem exatamente cronológica a ser lida. Eu acho que eu recomendaria esse daqui primeiro, por um fio, porque ele vai contar bastante sobre a vida dele, sobre questões pessoais, de onde que ele veio, quem é a família dele, como que ele trabalhou, quais foram os lugares que ele trabalhou e tudo mais. Depois, O Médico Doente, eu acho que é interessante ler depois, porque já tá nessa entoada assim de morte, sabe? E aqui ele chega muito próximo da morte, ele vai trazer aspectos sobre a família também e tudo mais. Eu acho interessante começar com esses dois. E aí, depois partir pra trilogia aqui, né? Que é muito interessante. E, assim, tem que começar pela Estação Carandiru. Esse livro é muito bom. Você começa a ler, assim, você quer ir, não terminar e ir até o final, sabe? É um livro, assim, que te prende, é bastante cativante. Não é cansativo, são várias histórias diferentes. Depois eu acho que vale muito a pena ler Prisioneiras. Também é muito interessante, eu acho que vai trazer bastante histórias também, bastante legais. E Carcereiros, né, também, para ler. É basicamente uma estação de Estação Carandiru, então dá pra ler esses dois aqui logo, um seguido dos outros, um seguido do outro, na verdade. Eu achei que esse foi o livro um pouco mais cansativo, a leitura dele, mas ainda assim é bastante interessante, vale bastante a pena. Mas de qualquer forma, é isso, vale muito a pena você investir e ter um pouco mais de vivências, histórias diferentes pra você conhecer. Meu, essa parte é muito engraçada, eu acho que vale a pena deixar aqui no finalzinho do vídeo. Ele vai falar assim, ó: era só o que me faltava. Criado nas ruas do Brás, com 13 anos de pós-graduação no Carandiru e 2 na penitenciária do estado, ser obrigado a enfrentar a humilhação de precisar de um homem para me dar banho. Imaginei o que diriam os meus amigos, agentes penitenciários e agregados com quem eu me reunia a cada 2 semanas para tomar a cerveja e relembrar as histórias da cadeia. O Valdemar Araújo, Mavio, Sombra, Irani, Guilherme, Seu Manuel, Paulo Preto e os outros. Que perguntas e comentários maldosos não fariam aquelas mentes pérfidas aceitar ajuda para dar a munição ao inimigo? Uma reputação construída ao longo de 60 anos não seria atirada aos lobos a troco de um mísero banho de chuveiro. É muito engraçado, sabe? Lógico que fora do contexto não vai parecer engraçado, por isso leia o livro, é muito legal. É engraçado porque, assim, ele vai contar
da vida dele, de como ele já conhecia esses amigos e como era a conversa ali, o dia a dia deles. E é lógico que os amigos estavam zoando não no sentido de magoá-lo, feri-lo, nem nada, era de ser engraçado. E ele tinha essa liberdade, os amigos também tinham essa liberdade com ele. Tchau!